E aqui nesse capítulo 15, no versículo 17, como a gente estava falando no vídeo anterior, Abraão dormiu e o seu Deus passou ali entre os cadáveres, lambendo sangue, sedento de sangue, sedento mesmo. É um assassino, um sanguinário. Só você não vê, só você não percebe. E continua indo lá nos templos religiosos bater palma para esse assassino sanguinário que é o Deus de Abraão. Jacó, Isaac, enfim. Então, aqui, agora, Abraão, posteriormente, no mesmo dia, aqui diz que no mesmo dia, Deus de Abraão, fez uma aliança com Abraão. Ele faz uma aliança com Abraão dizendo: a tua semente eu tenho dado esta terra, Abraão. A tua semente. Não é para você. Você está morando aqui agora, Abraão, mas é para a tua semente, para a tua descendência, que vai para o Egito, vai ficar 400 e poucos anos escravos lá, vão sofrer, depois vão vir para cá. Então a tua semente eu tenho dado esta terra, desde o rio do Egito ao grande rio Eufrates, a terra dos sineus. Veja aqui que ele estava dando uma terra para Abraão, mas que era uma terra que já tinha moradores em cima. Como que pode isso? Como que isso é possível? Um Deus tão safado, sujo igual esse, de Abraão, faz uma promessa tão grande para Abraão, de dar uma terra, toda aquela terra gigantesca para Abraão, só que aquela terra era dos sineus, dos cenezeus, isso aqui está na tua Bíblia, está aí na tua Bíblia, e dos cadmoneus, é cada nome, daí, e dos hititas, e dos perizitas, e dos refaim. Então, só aqui já tem 6 povos. E dos amoritas, 7, e dos cananitas, 8 povos, e dos gigarritas, 9 povos, e dos ievusitas, 10 povos aqui, 10 povos. Ele estava dando uma terra que já era habitada por 10 povos, ou mais, né? Esses são os que ele falou. Ele estava dando para Abraão. Para que quando Abraão, a nação de Abraão, a descendência de Abraão fosse bem grande já, voltasse ali, os herdeiros de Abraão, a descendência de Abraão, precisava tomar posse dessa terra aqui. E para isso teria que matar todos os sineus, teria que matar todos os cenezeus, teria que matar todos os cadmoneus, teria que matar todos os hititas, teria que matar todos os perizitas, teria que matar todos os refaim, teria que matar todos os amorritas, e teria que matar todos os cananitas, e também os gigarritas e os ievusitas. Teria que matar todos eles. Essa seria a terra prometida. Sacanagem, né? Nem sem terra tem esse trabalho todo. Mas a descendência de Abraão teria para tomar essa terra aqui. Ou seja, ele estava dando uma terra para a descendência de Abraão, que essa descendência de Abraão teria que entrar e cometer assassinato, matar, roubar desses povos aqui a terra que era deles, matar eles, tomar. É a mesma coisa que alguém chegar para você e falar: ô, tá vendo aquela casa lá, ó, da esquina? Linda aquela casa, com aqueles 3 carros lá na garagem. Então, aquela casa lá é tua. Só que o que acontece? Você precisa entrar lá e matar o dono da casa, a mulher dele e os filhos dele. Você matando eles, você pode ficar com a casa e com os carros e com tudo. Você tem ideia disso? Era mais ou menos essa aí a promessa que o Deus de Abraão, esse aqui, estava fazendo
Você acha literalmente que o Criador dos céus e da terra iria fazer uma promessa dessa para Abraão, para alguém? Olha, eu vou te dar toda essa terra aqui, mas daí, quando chegar a hora, vocês têm que vir aqui e matar todos esses moradores aqui. Daí, vocês matando eles, automaticamente a terra vai ficar livre deles, desses assassinos sanguinários ali que estão morando ali, que só pecam contra mim. Vocês vão fazer um favor para mim, matando eles, e vocês vão poder ficar com a terra. E nessa terra vocês vão ser felizes, a custo do sangue desses caras aí. Você acha isso certo? Realmente, você consegue acreditar que é o Pai, o Criador dos céus e da terra, que está agindo aqui, que está falando com Abraão, está dando essas promessas para Abraão? Você literalmente consegue acreditar nisso? Se você acredita que é o Pai, você infelizmente é pior do que um assassino. É pior. E é um surdo, cego e mudo. Agora, se dentro de você ainda tem uma pequena luz de verdade, você vai entender que o que está rolando aqui é uma invasão de terras. Uma invasão. E que vai ser necessário, com essa invasão, matar. E é o que vai acontecer lá na frente, sob o controle, o domínio de Moisés. Israel vai marchar para cima das terras e vai tomar estas terras à base de guerras e mortes. É isso que vai acontecer. Só você que não entendeu. Só você, claro, mais 90% das pessoas que vão nas religiões. E aqui, Abraão agora, ele escuta tudo isso, essas promessas aqui absurdas, né? Mas ele escuta e ele está tão cego pelo seu Deus, pelo poder que ele está recebendo ali, pelas promessas, né? Mas Sara, a esposa de Abraão, ela vai agora entrar na história aqui. Sara, esposa de Abraão, não lhe tinha gerado um filho. E para tudo isso acontecer, era necessário que Abraão e Sara tivessem relações sexuais e gerassem um filho. Senão, nada disso iria acontecer. Abraão e Sara precisavam gerar um filho. E Sara era estéril, não gerava filhos para Abraão. E agora Sara, ela, sem consultar, né, o seu Deus, o Deus de Abraão, ela toma uma decisão. Ela vai falar: Abraão, eu não tenho te dado filhos. Eu tenho aqui a minha criada. Aquela mesma lá que, devido à nossa mentirinha lá no Egito, o faraó deu para nós como criada, né? Agar. Então, Abraão, Sara disse a Abraão: Deus, né? Seu Deus, esse cara aqui, me impediu de conceber. Como assim me impediu de conceber? Não era promessa? Você vê como Sara estava totalmente desnorteada. Se o Deus de Abraão estava fazendo a promessa que Abraão ia ter filho, ia ser com Sara era a mulher da promessa. Agora Sara está dizendo que esse Deus impediu ela de conceber. Muito do louco, né? Então, Abraão, você recorra à minha criada. Pode ser que possa obter filhos através dela. Então Abraão escutou a voz de Sara. Abraão não perdia tempo, cara. Abraão, quando Sara falou: olha, Abraão, eu não tenho como te dar um filho. Eu sou estéril e Deus, né? Deus proibiu-me, impediu de te dar filhos. E para que se cumpra a promessa, você vá lá, pegue a minha criada, Agar, e você tenha filho com ela. Porque o erro deve estar em mim, não em você. E aí ficou aquela: será que era Abraão que não podia dar filho ou será que era Sara? Para tirar essa dúvida, Abraão, mais do que depressa, já pegou a Agar, antes que Sara se arrependesse, foi lá para um quarto e teve relações com Agar. E gerou, e fez de Agar sua esposa, sua concubina, com a autorização da Sara, claro, né? Abraão achava ali que não tinha nada de errado. Mas se realmente fosse o verdadeiro Criador dos céus e da terra,
Isso sim já constitui em adultério. Adultério. Não adulterarás. Não cometerás adultério. Este é o mandamento do Pai, do Criador. E aqui Abraão está cometendo um adultério. Tudo bem que é um adultério consentido. Porque Sara consentiu. Não tem problema. Mas Sara é a mesma que mentiu lá atrás. Então, Sara e Abraão não têm assim um princípio moral. Eles não têm nenhuma nada de caráter, vamos dizer assim. E ela autoriza ele a ter relações com Agar, e gerar um filho em Agar. E Abraão, imediatamente, baseado na autorização dela, considera que é normal, que está tudo certo agora, né? Mas, para o verdadeiro Criador dos céus e da terra, isso é um adultério. Mas para o Deus de Abraão, esse aqui, tá tudo certo, não tem problema. Adultério vai contra os mandamentos do verdadeiro Criador? Então pode fazer. Precisa mentir? Pode mentir. Precisa matar? Pode matar, não tem problema. Eu autorizo, depois eu dou um jeito aqui. Tudo que for contra o verdadeiro Criador, os mandamentos dele, pode fazer, Abraão. Pode fazer, tá tudo certo. E Abraão escutou a voz de Sara. E Sara, a esposa de Abraão, tomou Agar, a criada dela, a egípcia, depois que Abraão tinha se estabelecido 10 anos na terra de Canaã, e a deu ao seu marido Abraão para ser sua esposa. E ele chegou a Agar e ela concebeu. Agar ficou grávida. Então o erro não estava em Abraão. Abraão não era estéril. Quem era estéril realmente era a Sara. Então aqui Abraão, ele tem a relação sexual com Agar e Agar, ela engravidou. Quando ela viu que tinha concebido, a sua patroa foi menosprezada aos seus olhos. Agora Agar gerou um filho para Abraão. Agar agora gera um filho para Abraão e agora Agar, ela passa a se achar acima de Sara. Cara, Sara não tinha como dar filhos, agora Agar tinha. Então, se Abraão tinha realmente essa promessa, vai ter que ser por Agar. E Agar agora começa a se achar como a senhora, a patroa, e começa a menosprezar Sara. E Sara disse a Abraão: é tudo sua culpa, Abraão. Abraão, é tudo culpa tua, Abraão. É tudo culpa tua. Eu dei minha empregada em teu peito, e quando ela viu que tinha concebido, eu fui menosprezado aos seus olhos. Aos olhos dela, aos olhos de Deus, desse Deus aqui, tá? Não é do Criador. Entre mim e ti. Ou seja, agora Sara começa a criar uma tormenta dentro da casa, na cabeça de Abraão. Ela mandou Abraão se deitar com Agar. Ela que autorizou, foi ideia dela, da Sara. Mas agora ela culpa Abraão. E ela começa aqui, ó, no ouvido de Abraão, a atormentar o juízo de Abraão. E Abraão era um safado, sem vergonha, né? Ele não pensou 2 vezes para ter relações com Agar. Não pensou, ele queria tirar também a dúvida se ele era estéril ou era Sara. Ele foi lá e fez um filho em Agar. Só que agora o problema começou a ficar sério demais. E Abraão disse a Sara: tua criada está em tua mão, faça a ela como tu achares melhor. E quando Sara tratou-a severamente, ela fugiu dela. Sara começou a pegar pesado com Agar, perseguir, e aí Agar fugiu. E aí o Malar, o anjo aqui, esse anjo agora que vai aparecer aqui no capítulo 16, versículo 7, vai aparecer um anjo aqui que vai falar com Agar. Mas esse anjo aqui não é do Criador, não penso que é do Criador. Esse anjo aqui é dele, do Satanás, aqui, do Deus deste mundo. Este anjo aqui vai falar com Agar. Mas esse vídeo aqui já terminou há 15 minutos, né? Cada vídeo que eu me propus a fazer. Então aqui a gente está vendo como Abraão ele é sujo. Abraão ele tinha uma promessa de Deus, mesmo que não é o verdadeiro Criador, mas na cabecinha de Abraão era Deus. Ele não estava discernindo se era o Criador verdadeiro ou era o Deus deste mundo, o chifrudo aqui. Mas ele não conseguiu nem se manter nessa promessa.
Primeira coisa que Sara falou, tá, cara, não tem como, não estou engravidando, vá lá e faça em Agar. Ele imediatamente já vai lá e viola a promessa. Adão, por um erro, Adão foi isolado e perdeu a salvação e foi banido. Mas aqui, Abraão já cometeu inúmeros erros, inúmeras violações dos mandamentos do Pai. E mesmo assim continua. Continua por quê? Porque não é o verdadeiro Criador quem está falando e vivendo na vida de Abraão. É esse cara aqui. E toda vez que você adora, cultua, se ajoelha, reverencia Abraão, você está reverenciando esse cara aqui. Quando você adora Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Moisés, você está adorando esse cara aqui. Infelizmente, na tua ignorância, na tua ingenuidade, mas você está fazendo com que ele seja feliz, não o Pai. Vamos para o próximo vídeo? Me ajuda aí, se inscreva no canal, deixa o like, faça um comentário.